Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, sabadão, dia 16 de fevereiro, né? É, Sabadão amanhã, antes vamos comentar a rodada de hoje. O Almeri arrebentou, né? O Almeri, a gente botou um jogo de ambas marcas, um jogo acima de 2,5. O Almeri ganhou de 2-0. O Almeri nunca tinha ganho do Go Ahead Eagles, ganhou de 2-0. Não deu ambas marcas, não deu acima de 2,5. Um dos poucos jogos da Holanda, da segunda divisão, que não bateram acima de 2,5. O segundo jogo foi o Reims. O Reims, desde quando eu vi, o Reims saiu perdendo de 1-0. Ele virou 2-1. A gente botou um fora empate. Eu acho que o jogo do Reims foi beleza. O terceiro jogo das análises foi mais cedo. Foi o Nordjylland contra o Odense, da Dinamarca. Esse jogo foi um espetáculo. Esse jogo a gente botou o caso empate. Foi 2-1 para o Nordjylland. A gente botou um caso empate. Foi 2-1. A gente botou ambas marcam. Foi 2-1. A gente botou acima de 2,5. Foi 2-1. E a gente cravou o placar 2-1 do jogo. Esse jogo da Dinamarca foi muito legal. Vamos lá, vamos passar. Antes eu queria só fazer um comentário, pessoal. Pô, Thiago, você ganha todos os dias? Cara, se você me perguntar, Thiago, você bate todos os dias? Com certeza. Aí, não só eu, a consultoria toda, a gente bate todos os dias. Tem lucro todos os dias? Cara, hoje, por exemplo, foi um dia ruim e eu não tive prejuízo na banca. Fiquei no 0-0. Mas o ideal é o seguinte, falar de gestão de banca, galera, pô, gestão de banca, tem que saber nada, cara, tem que saber o seguinte, que você não vai ganhar num dia. Você faz um projeto, sei lá, de uma semana, de 15 dias, de um mês, e você estipula a banca. Eu vou jogar R$ 100 em um mês, vai ser esse o meu prognóstico. Em um mês, você vai ver a sua banca. Tem mais de R$ 100? Tá positivo? Beleza, você ganhou. Tá negativo? Ou então você põe menos, Thiago, eu vou jogar R$ 10 todos os dias, sabe? Estipula um valor e um prazo. E nesse prazo você vê se você sai no prejuízo ou no lucro. Eu queria mandar eu queria fazer outro comentário. Teve outra coisa. Eu vi muita gente falando hoje. Porra, ontem eu apostei no esporte. O esporte tirou 3 bilhetes meu. Perdi 4 múltiplos por causa do esporte. Galera, presta atenção. Se você quiser fazer um jogo, vamos supor que você quisesse fazer o jogo do esporte ontem. Não bota, por mais que você ache que o esporte vai ganhar, que a cotação é legal, não bota todos os seus bilhetes com o mesmo resultado para aquele jogo. Sei lá, vamos supor, você bota o esporte casa, você bota no outro bilhete, você bota acima de 1,5, no outro você bota casa empate. Sabe, evita, mesmo que você perca um pouco na cotação, evita de perder 3, 4 múltiplos por causa de um jogo, tá ligado? Queria mandar um abraço para o Marcelo Fontenelles, é quase meu xará, né? O Thiago Tofanelli e o Marcelo Fontenelles, lá de Fortaleza, no Ceará. Queria mandar um abraço para a galera de Aracaju. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo de Aracaju, hein, galera? Vambora. Eu separei os jogos aqui de amanhã, são os jogos pela primeira divisão holandesa, não é a Eerste Divisie, a Eredivisie. O ADO Den Hagen enfrenta o Willem. O ADO é o oitavo colocado da divisão. Jogando em casa são 5 vitórias, 3 empates, perdeu 4 vezes, marcou 19 gols, tem um bom ataque o ADO, mais de 1,5 gols de média marcado, mas sofreu 17 gols, é parecida a média de gols marcados com a média de gols sofridos, 1,4. Nos últimos 5 jogos melhorou bastante a campanha do ADO, são 3 vitórias, 1 empate, perdeu uma vez só, faz tempo que ele perdeu, jogando em casa, uma vitória 1-0, um empate em 1-1, 2 vitórias aqui, um 4-0, um 3-2, perdeu por 3-0, aumentou a média de gols marcados, diminuiu a média de gols sofridos, contra um Willem, jogando fora de casa são só 2 vitórias, 2 empates, perdeu 7 vezes, marcou 12 gols, um gol de média marcado em 11 jogos, sofrendo 25, quase 2 gols, mais de 2 gols de média sofridos o Willem. Nos últimos 5 jogos não ganhou, jogando fora de casa, são 2 empates e 3 derrotas, uma derrota 1-0, 1-0, um 3-1, empatou em 2-2, empatou em 3-3, os últimos 3 jogos são 3 derrotas, só aumentou um pouquinho a média, né? Um pouquinho mais de 1 gol de média marcado, 2 gols de média sofrida, a defesa do Willem é muito vazada. Frente a frente entre eles, o ADO leva uma vantagem. O ADO ganhou os últimos 4 confrontos diretos, o ADO ganhou, e as 5 que ele não perde. São 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Em 5 dos últimos 5, o primeiro a marcar foi o ADO marcou o primeiro gol, e em 4 desses últimos 5, ele resolveu o jogo, ele ganhou no primeiro tempo. A vitória do ADO em casa tá pagando 2 vezes o valor. Eu vou cercar, eu tô jogando para ganhar. Eu vou jogar o ADO casa empate, pagando 1,36. Eu vou cravar um 2-1 amanhã. Por que 2-1, Thiago? O ADO tem uma média de quase 2 gols marcados. O Willem tem uma média de quase 2 gols de média sofridos. O ADO sofre um gol de média.
contra um gol de média marcado pelo Willem. Eu vou cravar um 2-1 amanhã, esse jogo pela Eredivisie, a primeira divisão holandesa. E o outro jogo das análises, galera, também é pela primeira divisão holandesa. Tem o PSV Eindhoven enfrentando o Heerenveen. PSV líder da divisão, voando. São 11 vitórias em 11 jogos, não empatou, não perdeu jogando em casa. Marcou absurdos 28 gols em 11 jogos, mais de 2 gols e meio de média marcado, sofrendo só 6 gols, meio gol de média. É como se todo jogo ele ganhasse 2-0, 2-1, 2-0, 2-1. Sofre gol, jogo sim, jogo não. Nos últimos 5 jogos jogando em casa são 5 vitórias. As vitórias, se você reparar, 1-0, 4-0, 2-1, 3-0, 3 e 1-0, tomou só um gol nos últimos 5 jogos em casa o PSV, 0,2 de média, marcando 5 com 7, com 3, 10, 11 gols em 5 jogos, quase 2 de média, contra o Heerenveen, que é o 9º colocado, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas fora de casa, marcou 20 gols, mais de um gol e meio de média marcado, sofrendo 19, a zaga tão eficiente quanto o ataque, um gol e meio de média sofrido, um pouquinho mais de 1,5. Nos últimos 5 jogos, jogando fora de casa, 100 vitórias, são 2 empates, 3 derrotas, ele vem de uma derrota em 3-2, um empate em 1-1, uma derrota em 3-1, um empate em 1-1, uma derrota, uma derrota, um empate, uma derrota, um empate, uma derrota, que não seja um empate agora, falando em empate, 4 dos últimos 5 jogos entre eles, abaixo de 2 gols e meio, mesmo sofrendo muitos gols de média o Heerenveen, com um ataque muito bom o PSV, 4 dos últimos 5 jogos deles abaixo de 2,5, 5 dos últimos 6, ambos marcaram, e olha esse dado, galera, 18 dos últimos 18 jogos o PSV sofreu gol do Heerenveen. Tá pagando 1,35 a vitória do PSV em casa, e eu vou cravar a vitória do PSV, ele vai manter essa regularidade aqui, ou então, na segurança, um jogo acima de 1,5. Eu vou pelo ataque do PSV, quase 2 gols, com o Heerenveen sofrendo 2 gols de média. O Heerenveen faz seu golzinho de média, o PSV tem sofrido um gol de média todos os jogos do Heerenveen, mas eu confio na vitória do PSV, eu vou cravar um 2-1 amanhã pela primeira divisão holandesa. Galera, são essas análises para amanhã, sabadão, tem muito jogo amanhã, Génova e Inter, tem Eibar e Barça. Se quiserem mais análise, me chama na consultoria, tem meu WhatsApp aqui embaixo. Beleza, galera? Boa sorte para nós, um abraço, até amanhã.